o Papa Francisco lançou uma nova encíclica e nela ele ataca o neoliberalismo capitalista. Ele favorece principalmente a teoria de que a economia é importante, mas nesses momentos de pandemia seria bom fazer uma reflexão sobre a inclusão, porque a própria pandemia mostrou quantos são aqueles que estão sofrendo, desempregados, deserdados, pessoas abandonadas pelo mundo afora, principalmente nos países mais pobres, como ficou evidente que no Brasil, com a necessidade do auxílio emergencial para colocar a gente com algum benefício, com alguma comida dentro de casa, no momento de tanto sofrimento, né? Eram os chamados invisíveis, que gente, nem o CPF constava em nenhum programa social do governo. Daí, esse programa foi importante. O Papa fala sobre soluções que aparecem como se fossem modelos contínuos iguais para tudo. Não. Cada necessidade precisa de uma solução diferente, mas principalmente também a visão de inclusão dos mais pobres. O mercado não pode ser de maneira tão selvagem de apenas pensar no lucro e beneficiar aqueles que comandam este mercado. E hoje é pior ainda, porque o mundo está virando virtual e aí a propaganda aparece rapidamente, pessoas são influenciadoras e nelas estão embutidas essas pesquisas e mais ainda marcas, porque aí é o mercado falando o que deve ser feito. Isso é bom para você, essa roupa, esse sapato, esse perfume, essa viagem, tudo isso é esse envolvimento. Mas e aqueles que não têm nem um pouquinho de comida dentro de casa? Como é que eles vão entender essas propagandas? Ou como que elas vão chegar até eles para modificar a vida em que eles se encontram? Daí a reflexão importante dessa encíclica do Papa Francisco. Enquanto isso, o mundo avança. Agora vai ser lançado o Pix, que é um mecanismo de negociação, de pagamento e de transferência bancária. Simples. Você pega o aplicativo do banco e fica já gerenciando esse Pix, chamado Pix, que as instituições vão poder fazer o pagamento e ele será centralizado no Banco Central. Agora você imagina uma pessoa que não tem dinheiro, não tem auxílio emergencial, está faltando comida, não consegue ser atendido na porta do hospital, procura alguém para socorrer ele, nem recebido é direito. E esse Pix vai ajudar em quê? Daí a necessidade de mais mecanismos ainda na área social, observar as dores das pessoas. E isso pode gerar uma certa indiferença ou então, no mínimo, distanciamento. Aqueles que têm, têm. Os que não têm, paciência, que vá atrás do auxílio emergencial, que o dinheiro vai acabar. Nós temos que prevalecer uma visão de economia diferenciada. Ninguém é contra a economia, isso é tácito, até a própria encíclica do Papa fala sobre isso, mas ela tem que ter uma visão macro para poder absorver os que estão sofrendo, buscar os que estão padecendo, aqueles que não têm voz nem vez. Nós temos que observar isso. Tanto assim que as propostas devem ser dos políticos, mais voltadas para isso. Mas às vezes isso só fica no papel, no discurso, na hora da prática não acontece. Ou então a pessoa, quando ganha uma política, antes ele tapinha nas costas ali, aquela presença, depois ele se enclausura lá, fecha em copas e nem recebe as pessoas, ou então se distancia. Aí quando chega a eleição, aí ele reaparece. Isso não pode mais acontecer. E mais, um Brasil desse tamanho, como para o mundo de maneira geral, as pessoas deveriam ter um planejamento. Planejar. E esse planejamento não poderia ser estanque para daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, não. É um planejamento. 50 anos. Num processo que não poderia ser alterado de maneira nenhuma, para que a economia seja fortalecida, isso é óbvio, é importante, mas tenha uma observação maior para aqueles que sofrem, aqueles que estão fora desse mercado,
aqueles que não têm acesso ao tal do Pix e nem conseguem ser algoritmo, como se fala hoje nas redes sociais, na internet. Então nós vamos criar o quê? Uma separação, se continuar assim. Você tem, você não tem. Você que tem, você participa, tem toda a alegria ali da posse, né, materialista, e você que não tem, paciência, fica à margem e convivendo também com a marginalidade ou sofrendo os percalços da pobreza, que são fortes, ferida aberta para todo mundo dar uma enxergadazinha aí, às vezes fica condoído, às vezes nem liga nada e vão para frente, que é melhor a gente pensar aqui nos nossos muros do que pensar quem está fora desses muros. Aliás, é muita gente que está no abismo e precisaria da mão estendida desse mercado neoliberal, mas com um pensamento macro de inclusão das pessoas, principalmente aquelas que estão sofrendo e sofrendo muito.